Quando a gente fala dessas úlceras de Kennedy, nós vamos falar de uma úlcera que ela está muito presente na alteração da pele do final de vida. Primeiro que quando a gente discute essa alteração no final de vida, nós vamos ver que a pele, na verdade, né, é um tecido que não pode se regenerar por si próprio. E aí essas úlceras passam a ser inevitáveis. Qualquer tipo de úlceras, principalmente as úlceras de Kennedy. É independente do cuidado prestado, a atenção de nutrição quanto rápido é identificada, mas também a gente vai perceber que ela se dá em pacientes não só agudos, mas também em doenças crônicas progressivas. A hipótese que se tem que as úlceras terminal de Kennedy, ela desvia o sangue da pele para os outros órgãos, como a gente comentou anteriormente, durante todo o processo de morte. E a pele, então, já não tem mais nenhum tipo de nutriente, e justamente com a pressão, com a questão da nutrição e alguns outros, digamos, em termos metabólico desse paciente, a gente vai ver que realmente a deteriorização da pele, ela vai vir a acontecer. A característica mais presente, normalmente é localizada na região sacrococcígea, podem aparecer também nos calcanhares, região posterior de perna, braços e cotovelos. A úlcera, ela tem contornos irregulares, mas ela tem formas bem diferentes, porque ela tem uma descoloração, como a gente apresenta, eu apresento aqui para vocês, mas a gente vai ver também a forma de pera, forma de borboleta e forma de ferradura, justamente nessa região sacrococcígea. E a úlcera ela tem esses contornos, mas ela tem um surgimento muito rápido, ele é progressivo e repentino. Tanto que tem um sinal que eles consideram o sinal das 3h30, que é a observação que se tem, que quando dá 3h30 da manhã, esse paciente, quando vai se fazer, então, o conforto de decúbito, aparece uma mancha, e essa mancha, geralmente, na região sacrococcígea, ou também pode aparecer nos calcanhares, ou na região posterior de perna, ou de braços de cotovelos, ele tem mais ou menos um tamanho de uma moeda de 50 centavos. E é interessante que ela evolui, ela não para aí. Então, nos dias que se procede, ela é progressiva. E a coloração dela, ela vai de roxo para o vermelho, amarelo para o azul, preto, e muitas vezes com a aparência que pode acontecer uma abrasão ou uma bolha naquele local. Então, eu vou descrever um pouco da diferença das úlceras ou lesão por pressão e da diferença, então, das úlceras terminal de Kennedy. Sabe-se que a lesão ou úlcera por pressão é causada por uma pressão não aliviada, resultando em uma isquemia local e com danos à pele. A úlcera ou lesão por pressão, ela assume que o sistema vascular está apto de providenciar uma circulação para manter o oxigênio e os nutrientes adequados. Então, vem a questão da mudança de decúbito, a descompressão do local, onde está mais, digamos assim, a pressão está mais exercida, e a gente vê que há um prognóstico que pode se melhorar, né? Tirando justamente a pressão e melhorando toda uma questão de circulação, aonde está essa pressão, é lógico que essa pele volta, né, a ter uma melhora significativa, evitando que muitas vezes essa lesão seja maior. Mas quando a gente fala das úlceras que são terminais de Kennedy, ela já se apresenta, né, com a deficiência de fluxo. E essa deficiência desse fluxo é justamente o que priva a pele do oxigênio e nutrientes, tem uma dificuldade. Pela própria questão metabólica desse paciente, a doença de base está presente já ali, como nós falamos, e justamente a questão de você ter, né, naquele momento, aquele paciente ter uma perda, que pode ocorrer um comprometimento de sistemas vitais, né, como eu comentei anteriormente, aspecto renal, hepático, cardíaco, pulmonar e até nervoso, e essa isquemia, ela vai se derivar porque há uma dificuldade justamente do sangue, né, do fluxo, justamente a pele está tentando, né, ficar viva ali presente, e ela retira justamente aquele oxigênio daquele local. Até porque os outros órgãos, né, eles já têm, de certa forma, né, digamos, uma dificuldade, né, desse oxigênio ali presente. Com o fim de vida se aproxima, vai ter nessa pele o que nós consideramos uma hipoperfusão, vai ter essa falência múltipla desses órgãos e o inevitável vai ocorrer, que é justamente a mudança da pele, que são sinais que estão muito visíveis justamente acontecendo ali naquela pele.
essa equipe, ela tem de estabelecer metas realísticas para o paciente, para a família, que aquela úlcera, ela não vai melhorar muitas vezes. Qual é a diferença, né, então, que nós percebemos em relação a uma ou outra, digamos, mais presente? Falei anteriormente que a úlcera por pressão é lenta e firme. A úlcera por pressão ou lesão por pressão, a cor dela tem um eritema persistente, né? Então, ela tem aquela área que, se não tirar a pressão, não vai melhorar esse eritema ao redor do tecido. Ela tem uma consistência de tecido muito firme, principalmente ela vai evoluir para a fase de cicatrização, ela vai evoluir para uma fase de granulação e ela vai evoluir para uma fase de reparação. E tem, claro, também as questões de você cuidar desse paciente, ver se precisa ter, de certa forma, uma intervenção cirúrgica, né, com relação à construção ou reconstrução daquele tecido, ou por enxertia ou por retalho. Ela tem uma forma muito arredondada, com proeminências ósseas bem acentuadas. E o tratamento ele é baseado justamente nos estágios que vai evoluindo, né, desde o estágio 2, 3, 4, 5, e úlceras que a gente não consegue realmente verificar onde está a profundidade, né, que são úlceras realmente de mais difíceis, né, em relação ao estadiamento dessas lesões. Mas o prognóstico que tem se visto é que ele é bastante positivo. Já as úlceras terminais de Kennedy, o que tem se observado é que a progressão dela é muito rápida. E eu comentei para vocês do sinal das 13h30, né, de como é que se percebe a hora que aparece, e daí então, quando tem uma equipe que, digamos, saiba o que está acontecendo e tem uma experiência em relação à condução desse paciente, a gente já pode pensar, dependendo da questão da doença dele, né, que essa progressão ela vai acontecer e que esse paciente pode sim estar na finitude de sua vida. Vai aparecer também, no aspecto da lesão em si, ela aparece, né, como se fosse um soro amarelo, pode evoluir para um tecido mais roxo, azul e preto, é um tecido necrótico, que realmente não se faz nada, não se desbrida, não se coloca produto para se melhorar, pelo contrário, é justamente manter a qualidade dos cuidados paliativos desse paciente, porque essa úlcera ela não vai evoluir para um outro tipo, digamos assim, de cicatrização. A consistência desse tecido, que eu comento com vocês, seja ele roxo, ou amarelo ou preto, ele é muito firme. Ele vai se apresentar, e a gente percebe isso em forma de pera, borboleta, que muitas vezes ele vai se estendendo justamente do centro, né, dessa região sacro-coxígena ou de outros locais anatômicos para fora. E o tratamento ele é baseado nas características daquelas feridas, como eu comentei, e o prognóstico, dentro de toda a literatura, se fala que são muito poucas chances de evoluir para um tecido melhor. Na atividade final dos dias do paciente, né, o reposicionamento, eles têm de ser baseados somente no conforto do paciente. Famílias podem optar por aumento de atividades. Isso não vai melhorar o resultado, isso vai cansar o paciente mais rapidamente possível. E uma outra coisa importante é balancear a importância desse reposicionamento e do conforto. Sabemos que pacientes, mesmo em doenças crônicas terminais, ou pacientes que estejam, então, com câncer, dependendo desse estado, qualquer mobilidade, qualquer movimento a mais, realmente vai cansar muito mais do que, naquele momento, a gente pensar num conforto. 5 práticas adequadas. Uma delas, falamos que é a questão da prevenção, mas eminentemente pode acontecer. A prescrição, que pode ser cuidada com o tratamento adequado para cada paciente, para cada pessoa, então nada é igual. Dona Maria não é igual ao seu José não é igual a Dona Maria. A preservação, que é a manutenção sem deterioração, e a paliação, que o que a gente quer, que é providenciar o conforto e ajuda. E uma outra é a preferência, né, que sempre tem de ser conversado com a família e com a pessoa, né, e com quem está cuidando dele, desse paciente, que são os desejos, né, que ele quer que esteja trabalhando com ele ou exercido, então, com ele. As úlceras de Kennedy são úlceras que ainda precisam de muita investigação, cuidados paliativos extremamente nobres, realmente dentro de uma especialidade que realmente faz parte das nossas vidas e que realmente a gente tem de olhar o outro sempre com carinho e sempre como nós tivermos
estivéssemos olhando a nós mesmos. Então, cada coisa que a gente faça em cuidados paliativos é sempre pensar, gostaria que fosse comigo? É sempre uma pergunta que a gente tem de fazer. E a primeira coisa que eu aprendi atendendo pacientes paliativos é que, primeiramente, a gente não deve chamá-los de forma alguma de pacientes terminais, né? São pacientes que têm um diagnóstico onde a medicação, o tratamento já não responde mais, a doença já não consegue mais ser curada, mas que a gente não pode chamar de paciente terminal. É um termo muito pejorativo, é muito difícil da família lidar com esse termo, e também do paciente aceitar ou entender isso. Quando a gente fala de cuidados paliativos e do paciente, do profissional da saúde, a primeira coisa que eu acho que a gente precisa pensar é na escuta, sabe? A escuta é o mais importante, é o que o profissional pode dar para o paciente. Você tem que ter muito amor por aquela pessoa, para poder ensinar ela o que está acontecendo, explicar de uma maneira mais simples possível o que é o tratamento, por que ela precisa daquela medicação, por que ela precisa de uma sonda. Às vezes o profissional da área da saúde ele já está atendendo tantos pacientes o dia inteiro, tanta gente entrando e saindo dos atendimentos, tanta gente, tanto trabalho mesmo, muita demanda para pouco profissional, que ele não consegue parar para conversar, para escutar o que aquele paciente está dizendo para ele. O paciente, ele não entende os termos técnicos, ele não tem nenhuma ideia do que está acontecendo, e isso só deixa ele mais confuso, mais ansioso, mais nervoso. O falar, dar a abertura para que o paciente pergunte o que está acontecendo com ele, por que ele está usando aquela medicação, o que ele tem de fato, isso tudo ameniza a dor. Por incrível que pareça, tem estudos que dizem que quando o paciente ele se sente bem, quando ele se sente seguro, quando ele se sente confiante na equipe que está atendendo ele, até os sintomas de dor dele diminuem, porque os sintomas de dor também estão ligados com a área emocional, psicológica. A equipe multiprofissional, nesse sentido, ela precisa muito estar articulada entre si, para fazer um trabalho de uma forma mais assim abrangente, mais interdisciplinar, sabe, que os conhecimentos eles possam se unir em prol desse paciente, em prol do bem-estar do paciente, em prol do bem-estar do familiar. Muitas vezes, e num paciente que a gente já sabe que ele não tem perspectiva de cura, o que o cuidado paliativo traz é uma perspectiva de tratar ele, de trazer bem-estar, de trazer qualidade de vida. E a comunicação mútua e a boa comunicação, nesse sentido, ela é imprescindível. Uma comunicação adequada, ela pode deixar o paciente à vontade até para tomar a decisão, para falar das escolhas dele diante das possibilidades, por mais difícil que seja esse momento. A escuta aberta do profissional de saúde para esse paciente vai trazer conforto, não só para que ele entenda o processo dele de morrer, mas também que ele entenda o luto que ele vai passar, o luto que a família vai passar. E eu acho que nesse momento o papel do profissional de saúde é ter um pouco de cuidado e de falar em termos menos técnicos possíveis, com palavras fáceis de serem entendidas, passo a passo para essa família e para esse paciente, do que ele está vivendo, do que está acontecendo com ele. Ele não tem possibilidade de cura, mas a gente precisa tratar as emoções dele,
a gente precisa proporcionar bem-estar, a gente precisa proporcionar qualidade de vida. Ele está morrendo, mas ele está vivo, e enquanto ele está vivo, ele precisa ter qualidade de vida. E a qualidade de vida, ela está atrelada à palavra, à escuta, ao acolhimento, à forma como esse paciente ouve. E é muito difícil lidar com a morte, né? É muito complicado quando você fica condicionado durante anos que o seu papel é salvar vidas. E muitas vezes, por essa razão, o profissional de saúde, às vezes, tem dificuldade de lidar com a morte. Muitas vezes esse profissional, ele se retrai, muitas vezes esse profissional não consegue falar o que está acontecendo em detalhes para o paciente, para o familiar do paciente, porque ele foi educado para salvar vidas. E, nesse sentido, a gente até tem que ter um pouco de paciência com a gente mesmo e tentar entender como a gente lida com a morte, como a gente aprendeu a lidar com a morte, que contexto que a gente viveu, como é que a gente foi educado para ouvir falar de morte. A morte, ela faz parte da nossa vida, né? E ela é um momento onde as pessoas, o paciente, ele passa por muitas transformações, e não são só físicas, são emocionais também. Não são só emocionais, se a gente for olhar de uma forma mais holística, são espirituais também, né? No contexto familiar, social, né? Então, esse paciente, ele precisa ser olhado com mais humanidade, por mais que seja difícil para nós, como profissionais da saúde, educados para salvar vidas, né? E que não só o paciente precisa ser escutado, mas o familiar também, muitas vezes. E também a equipe. E por essa razão que eu vou finalizar falando assim, que eu acho que é primordial ter em cuidados paliativos. Uma equipe sólida, uma equipe que se respeite, que se escutem um ao outro, porque os saberes de cada um são importantíssimos para o paciente e para a equipe. E esse time unido, coeso, vai fazer a diferença na vida de uma pessoa que não tem mais perspectiva de cura e que precisa ter bem-estar para morrer em paz. Você vai reduzir a ansiedade, o estresse dele, você vai prestar qualidade de vida e qualidade emocional para esse paciente, não só no contexto paliativo, mas em qualquer outra área que você atender um paciente. Então, assim, quando você perceber que está difícil, que não dá para curar um paciente, acolha ele com todo o amor e carinho. E entenda que vocês também não são super-homens, que vocês precisam ser acolhidos, acolham o sentimento de vocês. Eu sei que não é fácil lidar com a morte de um paciente, não é fácil lidar com a perspectiva que o paciente não tem mais cura. Vocês estudam para isso, vocês sonham com isso, poder ajudar as pessoas, mas respeitem também vocês, tenham um acolhimento, carinho com vocês, entendam que vocês não sofram, entendam que vocês têm que as pessoas às vezes precisam ir, e que vocês não podem salvar todo mundo, mas que vocês podem fazer o que vocês fazem com todo o amor do mundo. Acolham vocês e acolham esses pacientes. A morte não deve nos causar espanto. Ela deve fazer parte dos nossos próprios conceitos de vida e tratada com a devida naturalidade. Isso é diferente, claro, da gente pregar a morte ou buscar a morte, como muitos pensam e atuam com certo preconceito dentro dos cuidados paliativos, né? Como se cuidados paliativos falassem só de morte, a gente adora falar de morte, tudo, algo meio mórbido, sombrio, na verdade não é isso, é o contrário. Nós amamos falar de vida,
A gente adora criar meios com os nossos saberes para que as pessoas vivam melhor, vivenciem suas dores da melhor forma possível, sem sofrimento, da melhor forma possível. O que é fase final de vida? Então, vamos lá. É a fase avançada e irreversível, tá? Geralmente, nas últimas 2 semanas de vida. Isso varia na literatura. Geralmente, nas últimas 2 semanas de vida, na qual o paciente se encontra em um catabolismo acelerado. Essa é a principal característica dessa fase, que não é matematicamente igual para todo mundo. A doença de base, ela determina muitas características peculiares dessa fase, tá? Vai determinar os principais sintomas, inclusive, e até mesmo a velocidade do processo. Aliás, o que é fácil, né? É identificar se estamos diante da fase final de vida, porque são pacientes que naturalmente já têm um catabolismo acelerado, tá? E podem entrar numa crise muito severa, e você não sabe se aquela crise é o início da fase final de vida ou não. De repente, o paciente melhora, e aquilo foi mais uma crise entre tantas nesse caminhar, nessa patologia. Tudo que aparecer é passível de tratamento? Calma, meu jovem, não é por aí. Tá? Muita calma nessa hora. Por quê? Porque nem tudo é sintoma. É esperado, independente da patologia, diante de uma fase final de vida, uma certa apatia do paciente. Tá? Sonolência, talvez, isolamento social, mas nós não devemos nos ficar aflitos por conta disso. Nossa, será que é um transtorno depressivo? Será que é algo que eu preciso entrar com medicamento, um antidepressivo, alguma coisa? Não, entenda que é normal acontecer esse processo. E isso não tem necessidade de você tratar. Mas é normal diminuir a ingesta, natural. A pessoa está caminhando para uma fase final de vida. É mais do que natural que o apetite, que já não vinha bom, o que também já era normal, diante de uma patologia grave, ameaçadora, evolutiva, nessa fase isso se intensifica ainda mais. Não só por apetite, mas por dificuldade de deglutição, por exemplo. Tá? Nem todos vão chegar nos últimos momentos totalmente lúcidos, totalmente despertos, orientados, né, interagindo com sorriso. Esse é o nosso objetivo, claro, mas na realidade é algo raríssimo. A impressão, normal, vou preocupar com isso, vou ligar a droga vasoativa? Não, pelo amor de Deus, isso não é sintoma a ser tratado, isso é parte do processo. A equipe tem que estar antenada que a fase final de vida é cheia dessas coisas, e isso é normal, tá? E focar sua atenção nos sintomas que realmente precisam ser avaliados, precisam ser vistos, certo? Tendo esse conhecimento em mente, todo mundo fica calmo, a coisa flui. E a família vai sentir isso, o paciente também. Falas, palavras, conversas que nunca foram feitas em toda uma vida, são feitas nesse momento. E isso é muito lindo. Nós temos que criar cenários para que isso aconteça. Então, estimular esse contato, essa comunicação, acolher as dúvidas. Enfim, qualquer um da equipe pode receber perguntas assim, tipo, ele está me ouvindo ainda? Ela está me entendendo? Será? Será que eu posso falar? Né? De repente o paciente já não tem mais nível de consciência. Né? Então a gente fala, não pode, fale. O último sentido, né, que as pessoas perdem é a audição. Então eu particularmente, agora vou colocar a minha posição pessoal, compartilhar, eu sempre oriento, fale tudo o que você tem que fazer, que falar. Por mais que você pense que ele não está ouvindo, ela não está entendendo, ela está dormindo, entre aspas, está rebaixada, fale. Tá? Porque, às vezes, se não é tão importante para o paciente, com certeza é para quem está falando. Tá? Ou para os dois, né? Então, fale. Então, estimular essa comunicação. Tá? Faz parte, e isso vai influenciar muito no enfrentamento do luto posteriormente. Muito, muito mesmo. Essas despedidas, essas possibilidades de vivenciar esse momento. A família que não participa disso corre um risco muito grande de ter problemas depois. Qual é o melhor local da morte? A gente está falando em fase final de vida, processo ativo de morte. E aí, onde que é melhor morrer, então? Né? O que a gente conclui? O melhor local
deve ser aquele que o paciente ou sua família escolher, se quiserem escolher. Então, o paciente pode ter o desejo claro, definido. Eu quero falecer na minha casa, na minha cama, no meu quarto, com o meu cachorro do lado, em cima de mim. Eu quero isso. Esse é o nosso meta. Esse vai ser o nosso objetivo, né? Respeitar a autonomia, trabalhar para que isso se torne uma realidade possível. Muitas vezes, nem o paciente, nem a família quer escolher. Eles optam por deixar essa decisão para a equipe. Eles têm esse direito. Isso também é autonomia, né? Eu posso ter autonomia de não querer decidir. Decida por mim. Ok. Então, nós vamos escolher o melhor local onde ele, né? Acho que eu coloco aqui, ou o melhor local para se atingir os objetivos para aquele caso específico. Na fase final de vida é importantíssimo revisar os medicamentos. Então, muitos medicamentos, considerados essenciais, inclusive até esse momento, não tem mais sentido nessa fase. Tá? Antihipertensivos, remédio para diabetes, anticoagulantes, vitaminas, hipolipemiantes, né, as estatinas, por exemplo, entre outros. Que sentido faz nessa fase? Uma fase em que muitas vezes o paciente já tem uma dificuldade de deglutição, como a gente falou, e está lá com 10, 12 comprimidos por dia, totalmente desnecessários, que não tem nada, não vão acrescentar nada com relação ao conforto desse paciente, que é o nosso foco, nosso objetivo nessa fase, como eu venho falando. Geralmente, o kit básico para conforto em fase final de vida é esse. É um opioide, um anticolinérgico e um sedativo. O opioide vai atuar em dor e dispneia, o anticolinérgico vai diminuir secreções, o sedativo, se necessário, vai trazer a calma necessária aí, né, para esse momento. Quais são os principais sintomas? Aí sim, sintomas. Não é aquela que eu coloquei lá no começo, que é algo esperado, tudo bem. Aqui não, aqui eu tenho que atuar. Dor. A dor, na verdade, eu tenho que manter o tratamento que vem sendo feito até agora. Nada de considerações tipo, não parou de falar, não está doendo mais, vou suspender. Não, pelo amor de Deus. Então, de forma não farmacológica, a posição no leito influencia? Claro. Técnicas de relaxamento, terapias complementares, tem que brilhar nessa hora. Tem que usar rolo, de acordo, claro, com as preferências e autonomia do binômio paciente-família. Farmacológico, manter o que estiver dando certo. Você vai só ajustar, modificar a via de acesso, né, como eu disse, da via oral para transdérmica, para via endovenosa, mas é manter as doses do que vinha sendo praticado, e as drogas também, se possível. Geralmente, a morfina é a droga mais usada, como já vi, não só essa fase, todas, mas aqui ainda mais. Tem várias vias de administração, fácil de titulação, entre outras vantagens, né? Atua na dispneia também, enfim. Dispneia é algo muito comum de se ver na fase final de vida, e é um sintoma que a gente tem que estar atento. Avaliar sempre a causa. Pode ser um espasmo. E aí você vai usar um broncodilatador, por que não? Vai trazer qualidade de vida, vai melhorar, vai facilitar. Né? Pode ser metástase pulmonar, eu posso entrar com corticoide. Então, dependendo da causa, lógico que eu não vou invadir esse paciente, provocar sofrimento para investigar. Eu não vou fazer nessa fase uma toracotomia, uma toracocentese, né? A não ser que isso provoque um alívio muito grande que compense o procedimento. Mas, geralmente, não vou lançar mão de uma propedêutica armada, nada nesse sentido. É clínica. É avaliar a causa e tratar. Sempre é a melhor saída para qualquer coisa na medicina. De forma não farmacológica, a posição adequada, abrir janelas, ventilar o paciente e oxigênio realmente nas situações onde forem indicados. De forma farmacológica falando, broncodilatador, corticoide, são opções a depender da causa, do exame físico, enfim. Morfina não é só para dor, tá? É muito usada, deve ser, também para dispneia. E o efeito é fantástico, E em casos extremos, a sedação paliativa é a opção.
Então, você vai lançar a mão na sedação paliativa em casos onde o sintoma ele é refratário e o paciente está em sofrimento, com todas as medidas utilizadas. Você vai lançar a mão. É opção para qualquer sintoma. Sororoca, nome feio, mas é muito comum na prática a gente usar esse nome, por isso que eu coloquei. Então, é o excesso de secreção, né? É aquele barulho de ronco, é o ronco da morte que eles chamam, né? Fica aquele barulho como se fosse um gargarejo, acúmulo de secreção aqui na cavidade oral, faringe, tá? Posicionamento adequado, olha, está em todos esses, né? Posicionamento adequado, evitar a hiperidratação, na verdade é interessante até deixar um pouquinho hipoidratado, evitar esse excesso de produção de secreção. E aspirar realmente se necessário. No farmacológico, aí vai depender da causa, né? Se houver uma congestão pulmonar, associar diurético, a escopolamina e o coleiro de atropina, ou a propantelina, via tópica, todos eles agem diminuindo as secreções. Delírio, comum também, como eu falei no início, nem todo processo ativo de morte, fase final, vai ser calmo, sereno, paciente lúcido. Delírio é muito comum, tá? Avaliar a causa. Às vezes é algo reversível. Se você não atentar para isso, né, de forma não farmacológica, manter a presença do acompanhante, tem idoso, tem paciente que se acalma com o ente querido perto, sem fazer remédio nenhum. A pessoa certa ali. Manter o paciente orientado com relação ao tempo, dia, noite, melhorar a vibração do ambiente, suporte aos familiares, tudo isso contribui, né? Farmacológico, o haloperidol geralmente é a droga de escolha, tá? Começa aí com doses baixas, vai ajustando. Neurolépticos, como quetiapina, olanzapina, risperidona também podem ser usados. Benzodiazepínicos em último. Convulsões, comuns também, sintomas comuns na fase final de vida. Avaliar sempre a causa. Farmacologicamente falando, se tiver, por exemplo, meta para o sistema nervoso central, o corticoide vai ajudar. A dexametasona nessa dose. Corrigir distúrbios eletrolíticos, ser indicado, a depender de cada caso. Anticonvulsivantes de forma normal, como qualquer paciente. Intestinal, que é também muito comum nessa fase. Né? Avaliar a causa, né? De forma não farmacológica, estimular aqueles casos com massagem abdominal, movimentação de membros inferiores, a dieta, a nutrição tem que brilhar aqui, tem que ajustar esses detalhes, né? Para poder aliviar o paciente. E lançar mãos laxativos, tá? Rever doses de opioides, o opioide realmente prende muito, mas entre diminuir o opioide e usar laxativo junto, ou outras técnicas, eu prefiro manter o opioide e abusar e usar das técnicas, né, que eu falei não farmacológicas e as farmacológicas